Filipenses 3, verso 12. Isso, menino. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Acharam? Aleluia. Vamos lá. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Amém? Amém. Só até aqui, se assente, fique à vontade. Que a paz do Senhor esteja sobre você neste momento. Amém? Nós precisamos de paz muito mais do que qualquer outro dia. Amém? No tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter paz no nosso coração. Jesus disse que a paz dele é diferente do mundo. Então, se você entrou aqui angustiado, já com a segunda, preocupado, com o que você tem que fazer, receba em nome de Jesus a paz do Senhor, porque ela vai exceder o entendimento do seu coração. Amém? Eu quero falar hoje, nessa noite, sobre metas de Deus para a nossa vida. Sabia que Deus tem meta que Ele estabeleceu para mim e para você? Ele tem alvos. Meta, segundo o dicionário, exprime a noção de mudança. Nós temos que aprender, segundo Romanos capítulo 12, diz que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos alvo na nossa vida. O texto aqui, se nós olharmos mais, voltando atrás alguns versículos, Paulo ele tinha todos os motivos do mundo para confiar na sua carne, para confiar naquilo que ele era, naquilo que ele já havia alcançado. Porque o verso 3 diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda por causa de Cristo. E mais abaixo o texto que nós lemos, ele continua dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Por isso também fui alcançado. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele tinha todos os motivos para confiar naquilo que ele era. E nós sabemos que maldito é o homem que confia na força da sua carne. E nós podemos ver que a meta que nós estipulamos, ou que Deus estipula para mim e para você, meta, quando você tem alvo, nós podemos ver que ela estimula a nossa busca. Porque nós temos que entender que quando nós temos meta, alvo, desejo em nosso coração, ela serve para não nos deixar parado, inerte. Muitas pessoas às vezes estão buscando a Deus sem alvo, sem motivo, simplesmente buscam no momento da dificuldade, no momento da fraqueza, mas não tem um rumo a ser perseguido. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, eu não alcancei ainda, mas eu vou prosseguir para o meu alvo. A grande pergunta é: qual tem sido o nosso alvo de oração nesses últimos dias? Porque muito se fala em oração, mas pouco se ora. Eu sempre tenho pregado sobre oração, mas o Espírito de Deus me falou isso aqui: você tem falado muito de oração, mas muitas vezes nós temos orado pouco. Então a meta, ela serve para não deixar você parado. Paulo, ele largou tudo aquilo que ele tinha conquistado para buscar Cristo Jesus. Então, se você, quem tem alvo, ele não se deixa ser influenciado por nada e por ninguém. Neemias, ele disse assim, quando Sanbalate e Tobias tentaram impedi-lo de reconstruir os muros de Jerusalém, ele tinha um foco, ele tinha uma meta, reconstrução. E ele disse assim: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar.
Então, quando você tem algo na sua vida, você não vai se deixar ser influenciado pelos percalços ou pelas aquelas pessoas que muitas vezes não vão sonhar como você ou que não vão estar ao seu lado. Você vai não se deixar ser influenciado por nada e por ninguém. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra. Ele tinha convicção, ele tinha desejo, ele sabia o que ele queria da parte de Deus, ele sabia para aquilo que o Senhor o havia chamado. Então, quando você tem convicção do chamado de Deus na sua vida, você pode olhar para os desafios que surgirem na sua vida e dizer como Neemias: o problema é que muitas vezes no decorrer da caminhada nós nos deixamos ser influenciados pelas situações, influenciados por pessoas, e nessa influência muitas vezes maligna, nós paramos de buscar o alvo que foi pré-estabelecido por Deus, que é Mateus 6,33, reino e justiça primeiro. Então nós temos que aprender a não ser influenciado. Daniel propôs no coração dele não ser influenciado por nada e por ninguém. Então, se Deus colocou uma meta para você, você traçou um plano de acordo com a vontade de Deus, obviamente, não deixe ser influenciado por nada. Não pare, não olhe para a direita nem para a esquerda. É o que diz Isaías 30:21. Você vai ouvir uma voz por trás de ti dizendo: este é o caminho, não desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando você tem foco, pode vir os percalços, pode vir acusações, pode vir as pessoas apontar o dedo para você e dizer que não vai dar certo, dizer que você não é capaz. Mas quando o nosso Deus está conosco, a palavra de Deus diz que tudo nele nós podemos, porque ele tem nos fortalecido. Então, que você não se deixe influenciar. Se você tem um alvo, pode ter certeza absoluta, se você tem uma meta, pessoas vão surgir, situações vão surgir para te tentar fazer você parar. Não pare. Tenha convicção de que você é mais do que vencedor, e aquele que te chamou das trevas para a luz, ele está com você, e ele vai com você. Por onde você andar, ele vai estar ao seu lado. Portanto, querido, não se deixe ser influenciado. Nós vivemos uma crise, mas o nosso Deus continua sendo o Senhor. Não fique com medo da crise, porque Deus não age no meio do medo. Nós temos que aprender que o medo ele traz consigo tormento, e pessoas estão atormentadas, pessoas estão com medo nos dias que nós estamos vivendo, porque o país passa por uma situação difícil, onde na Bíblia diz que o nosso Deus mudou. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem e hoje, e ele vai permanecer para sempre. Somos nós que temos que influenciar essa nação, somos nós que temos que influenciar a nossa família, somos nós que temos que influenciar as pessoas no meio da sociedade, não ser mais um produto do meio, porque nós somos luz em meio às trevas. E Neemias sabia disso. Ele disse: eu vou fazer uma grande obra, não importa se Sanbalat e Tobias está tentando me impedir. E é interessante que o texto de Neemias diz que os soldados, os trabalhadores de Neemias, eles tinham dois instrumentos na mão. Um era o instrumento para a reconstrução dos muros, e o outro era a espada. O que diz isso? Eles estavam preparados para todo e qualquer tipo de situação que poderia vir, e eles fizeram uma combinação, vamos dizer assim, eles combinaram entre si, dizendo: olha, onde vocês ouvirem o sonido da buzina, onde tocar a buzina, é lá que o inimigo está atacando. Então vamos todo mundo para o mesmo lugar. É alvo, é você entrar em concordância. Amém? Então não se deixe ser influenciado por nada e por ninguém, a não ser Cristo Jesus. Paulo, ele disse assim para os seus discípulos, ele disse assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Cristo, não é imitar o mundo. Se você vive angustiado, preocupado com as coisas da vida, você e eu estamos sendo influenciados, estamos sendo mais um produto do meio, estamos esquecendo da promessa. Quem sabe você esqueceu da promessa? Fala para o seu irmão: você já esqueceu, né? É por isso que vem o desespero, é por isso que vem a angústia, é por isso que vem o desânimo, porque Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, no momento da angústia, é momento de você lembrar da promessa de Deus. Eu vi uma frase, uma imagem no Facebook hoje à tarde, que dizia assim, tinha um símbolo do WhatsApp, e estava lá assim, visualizado há 8 segundos. E do outro lado tinha uma Bíblia, e estava escrito assim, visualizado há 8 meses atrás. É por isso que nós esquecemos da promessa.
porque nós deixamos ser influenciados por tantas coisas, e a palavra de Deus tem ficado de lado, e nós não estamos meditando nela como é devido. Salmo capítulo 1 é bem claro: medita nela de dia e de noite, tudo que você fizer vai prosperar. A mesma coisa Deus já havia dito para Josué, em Josué capítulo 1: medita nela, e tudo que você fizer vai prosperar. Medite na palavra, não deixe a Bíblia lá escanteada na sua vida, na sua mesa, no seu criado mudo do lado da sua cama, na sua cabeceira de cama. Amém? Eu ouvi uma frase, não lembro quem, acho que é de Spurgeon, eu não me lembro se é dele. Ele disse assim, que não é que Deus não está falando, é porque a sua Bíblia que está permanecendo fechada. Então, quando você não lê Bíblia, quando eu e você não lemos Bíblia, nós somos produto do meio, nós somos influenciados simplesmente de uma forma rápida, deixamos o medo, deixamos a angústia. Então que você faça como Neemias: eu estou fazendo a grande obra e eu não vou parar. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: eu não vou parar, não vou parar. Amém? Eu não vou parar, tá bom? Não pare, tá bom? Não pare. Então, outra coisa, aquele que faz metas para a sua vida deve depender totalmente de Deus. Se você traçou um plano, se você orou e pediu: Deus, é a vontade do Senhor, esse é o meu desejo, esse é o meu alvo, né? Eu quero depender totalmente do Senhor, porque muitas vezes nós fazemos planos, mas nós dependemos daquilo que somos, nós dependemos daquilo que temos e deixamos Deus de lado. E a Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que trabalham. Então nós temos que depender do Senhor. Confie mais em Deus, dependa do Senhor, se entregue por completo a Deus, porque Ele está com você neste momento. Outra coisa, quando você for traçar metas, quando você traçar meta, você e eu temos que levar em conta o tempo de Deus. Não é no seu tempo, não é da sua forma, não é no seu calendário, porque Eclesiastes diz: tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Muitos estão decepcionados porque traçaram uma meta e pensaram que aquela meta ia acontecer como ele planejou. Não, nós vivemos de acordo com o mandamento do Senhor, nós vivemos de acordo com o projeto de Deus na nossa vida. Então leva tempo. Fala para o seu irmão assim: leva tempo. Leva tempo. Porque para colher nós temos que plantar. O problema é que nós vivemos uma geração que quer colher sem plantar. Fica difícil, não é verdade? Se você não plantar, fica complicado. Se eu não plantar, é impossível nós colhermos. E nós estamos vivendo essa geração, a geração preguiçosa, uma geração que quer tudo de mão beijada, uma geração que não tem atitude para a busca do Senhor. Nós temos que aprender, a depender do Senhor, levar em conta o tempo de Deus. O tempo de Deus é Kairos. O nosso tempo é Cronos. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Por isso nós temos que aprender a esperar. O salmista diz: esperei com paciência. Você já pediu, olhou para o céu, falou, pôs a mão na cabeça e falou assim: Deus, dai-me paciência, Aí Deus vai surgir uma situação para te dar paciência. Vai colocar aquela pessoa que espizinha, aquela pessoa que você não quer ficar do lado dela, e você fala: meu Deus. Lá no fundo você está conversando com ela, mas lá no fundo você está dizendo assim: meu Deus, pode dar paciência, não deixa eu mostrar o que eu estou pensando, não, Senhor. E aí você tem que fazer como Efésios diz, irai-vos e não pequeis, e não exponha a sua ira ao sol. Aí você dá aquele sorriso meio colgate, mas nós temos que aprender a não nos irar. E quando você traçar a meta, aprenda a esperar o tempo de Deus. E outra coisa, para você alcançar novas metas, esqueça os fracassos. Fracasso é necessário. E você e eu vamos fracassar várias vezes antes de obter êxito naquilo que nós desejamos. Quem sabe você está vivendo um fracasso. Pensou que aquele projeto, aquele plano ia dar certo e parece que deu tudo ao contrário. Não é para você desistir, é simplesmente um meio de levar você a entender que esse caminho é o errado. Então, se você sabe por onde é o errado, não vai passar mais no mesmo caminho. Jesus diz: não se coloca pano velho. É medo novo em pano velho. É medo novo em pano velho. Tem gente que está querendo remendar. Pega um pedacinho de pano,
Paulo disse aqui no verso 13: irmãos, não pensem que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Ele esqueceu. É impossível você avançar sem esquecer. Então, quando você traçar novas metas para a sua vida, você vai ter que esquecer os fracassos. É parar de tentar consertar ou remendar uma situação, um projeto que você já viu que não vai dar certo. Fala para o seu irmão: se você já sabe que não vai dar certo, não precisa nem responder, né? Se você já sabe que não vai dar certo, para que ficar insistindo naquilo que você já sabe que não vai dar certo? Né? E quantas vezes quem nunca fez isso? Não, mas é isso que eu quero. Não, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu quero. E não para perguntar para Deus. Aí nós corremos o risco, sabe de quê? De entrar na vontade permissiva, que é pela muita insistência. Você já viu o pai quando fala para o filho assim, não? E o filho fica, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí o pai vai virar e falar assim, então vai, mas colha o fruto das suas ações. Então nós temos que aprender que muitas vezes nós estamos chamando de consequência aquilo que nós mesmos permitimos. É uma frase que eu ouvi que dizia assim, não reclame do vento se você deixou a janela aberta. Então às vezes isso que nós estamos vivendo é porque nós estamos querendo consertar uma coisa que Jesus diz, joga fora, não presta mais. Eu sempre brinco aqui que todo mundo tem uma roupa, né? Aquela situação, alguém chega de supetão lá na sua casa, tudo bem, estava passando aqui perto e vim te ver. Aí a gente está com aquela roupa de mendigo, você tem aquela roupa de mendigo? Tem, tem? É aquela roupa que só a família, só os mais íntimos pode te ver com ela. Aí você, lá em casa a gente veste essas roupas de vez em quando lá, né? Porque você está mais assim, mais tranquilo, e bate alguém lá e você corre pro quarto e peraí, já estou indo, né? E aquela roupa que às vezes já está na hora de jogar fora, mas a gente gosta dela, está tão acostumado com ela, mas é a hora de jogar fora. Se você trazer isso para a sua vida, às vezes tem situações, que já se tornaram hábitos, que já fazem parte do nosso caráter, que Cristo Jesus está dizendo, ei, não tem jeito mais de você consertar isso aí não, você tem que jogar fora. Joga fora, não presta. Vocês lembram do tênis que eu sempre falo aqui, que eu gostava muito dele? Que a boca do tênis estava até aberta assim quando andava, e eu cacei o tênis para fazer caminhada. Minha esposa caladinha. Olha, anda para lá, anda para cá, anda no guarda-roupa, vai na área, vai na frente, vai atrás, debaixo da cama. E ela caladinha na cozinha. Eu falei, bem, você jogou meu tênis fora, não jogou? Ela, joguei. Era velho. Depois que ela jogou o tênis fora, né? Apesar de eu não querer que ela jogasse fora, uma semana, 2 semanas depois, uma irmã marca comigo aqui, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ela entra, ela chega com uma sacola, 2 sacolas, tinha 4 tênis dentro. Então quando você joga o velho, não é o velhinho seu não, tá bom? Porque depois você vai agir, eu sempre brinco com isso, né? Porque depois você vai achar uma brecha e falar, nossa, eu fui numa igreja ali de Deus, eu ouvi uma mensagem ali que o pastor disse que é para jogar meu velho e minha velha fora. Não é isso não. Amém? Casou, só a morte separa. O que eu estou dizendo aqui é que para se alcançar novas metas, você tem que deixar as coisas velhas para trás. É o que Paulo disse, né? Sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É viver uma nova vida. E às vezes nós estamos vivendo, aceitamos Cristo como Senhor, estamos ouvindo palavra todo dia, 24 horas por dia, mas continuamos no mesmo hábito, continuamos fazendo as mesmas coisas como outrora nós fazíamos. Paulo não, ele disse aqui, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se você não largar atitudes, hábitos, palavras ou até amizades do passado, não vai ter como você alcançar a meta que Cristo proporciona para você na nossa vida, porque às vezes situações, pessoas estão nos prendendo e não estamos deixando vivenciar a nova vida em Cristo
Cristo Jesus. Então você é nova criatura. Você e eu não podemos mais praticar hábitos e viver a mesma coisa, porque se você quer meta nova, você não pode ficar remendando pano velho, não, joga fora. Hábitos, atitudes, palavras, pensamentos, pecados, larga fora, porque vai impedir muitas pessoas de entrar até mesmo no céu, porque estão vivendo em Cristo, mas não estão vivendo como Cristo mandou viver. Não se deixe enganar. Nós temos que entender que a falta de conhecimento vai nos proporcionar muito engano. Lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Aquele que nós pensávamos assim, esse não vai para o céu, ele vai estar lá no céu. E aquele que a gente pensava, esse aí já foi para o céu direto, ele não vai estar lá. Porque Cristo, ele procura em nosso coração. Ele não procura, simplesmente atitudes exteriores. Então, esqueça as coisas que para trás ficaram. Outra coisa, procure fazer metas sempre de acordo com a vontade de Deus. É aí que é o X da questão. Isso que eu estou traçando para a minha vida é a vontade de Deus? Faça perguntas quando você for traçar um alvo para a sua vida. Primeiro, vai trazer glória para Deus? É permitido? Tem uma permissão na Bíblia? Deus vai estar comigo nessa nova meta? Essa meta que eu estou fazendo é simplesmente para benefício meu, é para soberba minha, é para altivez minha? Porque tem gente que fica pedindo bênção, milagre, só para ficar aparecendo para os outros e para dizer, eu ganhei a vitória primeiro que você. Então nós temos que aprender a não ignorar a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então quando você for orar, faça como Jesus fez na cruz, lá no Getsemane, antes de ser crucificado. Pai, por que o Senhor me desamparou? Aí depois ele diz, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele diz, se possível passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus nunca vai levar você a uma situação onde a graça de Deus não vai te sustentar. Tem gente que tem medo da vontade de Deus. Aceite logo a vontade de Deus. Faz assim para o seu irmão assim, levanta a bandeira branca para o Senhor, fala para ele. Amém? Levanta a bandeirinha branca para o Senhor. O que é isso, levantar essa bandeirinha branca? Eu me rendo, eu desisto, eu vou parar de lutar contra a sua vontade, eu não quero ir contra a sua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Amém? Então quando você fazer metas, procure estar de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, não faça muitas metas, procure estabelecer alvos que sejam prioritários. Tem gente que tem tanto alvo, ele quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Você já tentou ler vários livros de uma vez? Já tentou fazer vários cursos de uma vez? Vai chegar um tempo que você vai ficar cansado, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, porque você quer fazer muita coisa. Você já viu que tem gente que quer carregar o mundo nas costas? Fala para o seu irmão assim, sua coluna. Fala, sua coluna não foi feita para levar o mundo nas costas. Amém? Tem gente que quer levar o problema de todo mundo. Tem gente que quer ajudar todo mundo. Tem gente que quer, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você não vai dar conta. O apóstolo Paulo, se você prestar atenção aqui, ele disse assim, uma coisa faço. Ele tinha um alvo, uma prioridade. Desses tantos de pedido que eu e você estamos colocando na presença de Deus, qual deles é o mais importante? Qual deles é o mais urgente? Qual deles é a prioridade que você precisa receber antes dos demais? É nesse que você e eu temos que gastar força. É nesse que nós temos que gastar tempo. Porque às vezes você já viu que Deus, a gente ora assim, Deus me abençoa. Abençoa, Senhor, toda a minha vida. É uma oração muito genérica, é uma oração muito, passando muito por cima de muita coisa. Então procure estabelecer alvos que sejam prioridades, Não faça muitas coisas, muitas metas. Paulo disse, uma coisa faço. Então se você quer buscar de Deus, procure estabelecer uma prioridade na sua vida.
Uma das 1000 que você está pedindo, qual que é a prioridade? Qual que é a mais urgente? Qual que é a mais necessária nesse momento da sua vida? É aí que você tem que focar. E olha, quando você for orar, procure um versículo, ou uma história, uma palavra dentro da palavra de Deus que embase aquilo que você está orando. Porque você vai ter argumento com Deus, né? É a chamada, os advogados que chamam isso, é jurisprudência, né? Você tem um argumento para você entrar e dizer: Deus, o Senhor abençoou Davi assim, Deus, o Senhor abençoou Elias assim, Deus, o Senhor abençoou Paulo assim, então eu quero que o Senhor me abençoe assim, de acordo com o que está escrito aqui na palavra. Amém? Então nós temos que aprender a não fazer muitas coisas. E olha, quem faz muita coisa acaba não fazendo nada, não é? Aí chega, é igual na virada do ano, né? Vai chegar agora o 2015 para o 16. Aí a gente põe tanta meta. Eu costumo dizer, igual o pastor Wilson uma vez conversou: pega uma folha em branco, fala: Deus, está aqui minha folha em branco, minhas metas, o Senhor que escreve. O que o Senhor quiser que aconteça na minha vida, vai acontecer. Amém? Porque tem outra coisa também que me veio à mente aqui. Voltando à vontade de Deus, tem muita gente pedindo alguma coisa que não é a vontade de Deus. Você vai ficar frustrado, você vai ficar cansado. Deus não vai te decepcionar não, mas Ele vai mostrar qual é a vontade dEle. Então Paulo disse: uma coisa faço, outra coisa não seja inconstante com relação às metas que você fez. Faz sua parte. Se você fez uma meta, desejou um alvo, não seja inconstante. Tiago diz que aquele que é inconstante, né, é semelhante às ondas do mar, elas vão e voltam. É aquele que é ânimo dobre. Ele nunca está firme, ele nunca persevera naquilo que ele colocou. Ele sempre está mudando de meta, né? É aquela pessoa, vamos pegar aí, está aí na época do Enem, né? É aquele estudante que pergunta para ele: o que você vai fazer? Qual a faculdade? Qual curso você vai fazer? Acho que vou fazer medicina. Aí depois você pergunta 2 dias depois: acho que vou fazer veterinário, acho que vou ser dentista. Ele é inconstante, ele não sabe o que ele quer ainda. Então, se você não sabe o que quer ainda da vida espiritual, fica difícil Deus te abençoar, não é? Então nós temos que aprender que não podemos ser inconstantes. Você já fez exame do coração? Eletrocardiograma? Nunca fez? Se já fez, ele é igual a escala Richter de terremotos. Tem um ponteirozinho e fica assim, ó, de acordo com a batida do coração ou de acordo com o tremor que existe na terra. Assim é o crente inconstante, assim o crente é no dobre. Ele não é espiritual, ele ainda é natural, ele é carnal. Ele sempre fica um dia lá com Deus, outro dia lá embaixo, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia eu acredito que Deus faz milagre, um dia Deus nem existe. É o inconstante, é o ânimo dobre. Um dia Deus me ama, um dia Deus não me ama. Então não seja inconstante. Se você tem uma meta que Deus falou para você, tenha constância. Neemias, perseverar. 24:13 de Mateus diz que perseverar até o fim vai alcançar a vitória. É até a morte que você tem que lutar. Apocalipse diz assim, ó: seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então até a morte você tem que lutar. O reino de Deus é ganho através do esforço, é o chamado a arrebatar, é tirar com força. Então você vai ter que fazer força para você alcançar a vitória. Não que seja por mérito seu, mas você tem que ter ânimo, vontade de buscar o Senhor. Amém? Então não seja inconstante. Outra coisa, ao fazer metas, saiba que podemos fazê-las, mas os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Aí você vai lá: então não vou fazer não. Bobeira essa, pastor, pregação mais tola essa do Senhor. O Senhor me estimula a fazer o plano, a fazer a meta. Agora você vem com esse tópico aí dizendo: pode fazer o plano, mas o plano de Deus são mais altos que os seus. Isaías 55, verso 8 diz isso: meu pensamento é maior do que o seu, meu pensamento não é o seu. É por isso que nós temos que estar em conformidade com a vontade de Deus e com a palavra do Senhor. Amém? Pergunta para o seu irmão: esse plano seu é o plano de Deus? É? Se for, meu querido, você vai ser o mais bem
abençoado, mais bem-aventurado da terra. Então, se você está fazendo planos, a Bíblia diz, Provérbios 26, se eu não me engano, diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta? Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles vai conduzir à morte. Então há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o caminho que às vezes eu escolhi não é o caminho de Deus. Então essa foi a introdução. Agora nós vamos entrar na palavra. Amém? Você espera? Olha que eu quero a taça aqui. Nós falamos sobre metas. Primeira meta de Deus para mim e para você. Tiago 5,16, não precisa abrir. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo tem poder e tem eficácia. Primeira meta que Deus quer para mim e para você: orar mais. Fala para o seu irmão, ora mais. Daniel, capítulo 6, diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Quantas vezes nós estamos orando por dia? Mas não é aquela, Daniel não fazia essas orações via boca que nós fazemos, não. Essas orações rápidas, essas orações assim: Senhor, abençoe meu dia, abençoe minha família, em nome de Jesus, amém. Aí é como se fosse um desencargo de consciência, para dizer assim: não, orei hoje, velho. O que é isso, velho? Levantei de manhã, olhei para o céu, levantei a mão: bom dia, Espírito Santo, obrigado por mais um dia. Esse tipo de oração não. É aquela oração que Jesus diz: entra no seu quarto, fecha a porta, lá no seu secreto Deus vai te responder. Então a oração, quando você ora, você vai ter mais intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você não se abala facilmente. Sabe por quê? Salmo 112, verso 5 diz que coração firmado em Deus, ele não teme má notícia. Coração que está firmado em Deus, ele não vai temer má notícia. Então, quando você tem oração, você tem intimidade. E Daniel permaneceu fiel a Deus apesar das ameaças. Apesar do rei dizendo: olha, tem um decreto, se quem orar a outro Deus que não seja o rei, vai morrer, vai ser lançado na cova do leão. Daniel não estava nem aí. Diz o texto de Daniel que ele foi para o seu quarto e foi orar, prostrou-se diante do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que está começando uma perseguição religiosa mais do que todo e qualquer tempo que já se houve para trás. E se nós não tivermos oração, muitos vão desviar, muitos vão sucumbir. Se nós não tivermos essa palavra de Deus aqui, ó. Se você olhar na internet as aberrações que tem dentro das igrejas, esses dias atrás foi quinta, né? Eu falando sobre o tabernáculo, e eu falei sobre a Arca da Aliança, né? E nós achamos um texto que hoje muitas igrejas fazem uma arca e colocam no altar da igreja. E o texto de Jeremias, né? Jeremias 3,16 diz que não é para fazer, que a arca não vai. Jeremias 3,16. Eu já volto para a mensagem. Jeremias 3,16: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, nem sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Então tem muita gente se prostrando de uma arca que foi feita por mãos humanas e achando que Deus está ali naquela arca. Aberração, heresia. Então nós temos que aprender a orar. Quando você ora, você não é levado por vento de doutrina. Quando você conhece a Bíblia, não é qualquer um que vai enganar a sua fé, não é qualquer um que vai manipular a sua fé. Por isso que quando eu prego, eu mando abrir na Bíblia. Eu digo: olha, abre na Bíblia aí, porque às vezes tem muitas pessoas que estão baseando a fé dela naquilo que o pastor diz, com conhecimento próprio ou pelo achismo dele, e não de acordo com o que está escrito aqui. Volto a repetir: se eu disser alguma coisa para você que não está na Bíblia, por favor, me corrija. Fala: pastor, não é assim não. Aí você vai ter liberdade, você vai dizer: pastor, não é assim, a Bíblia diz assim e assim. E se eu for corrigido por você, eu vou ter que ter humildade, porque a Bíblia é maior do que todas as coisas. Amém? Então Daniel, apesar das ameaças, ele permaneceu fiel. E entender que Satanás não se impressiona com belos sermões, mas ele foge de um crente que ora.
capeta foge de um crente que ora. Quando você está orando, onde você chega, se tem trevas, a luz resplandece. Se tem angústia, a paz do Senhor adentra com você. Se tem tristeza, a alegria do Senhor chega junto com você. E você muda o ambiente, não pela força própria, mas pelo poder do Espírito Santo que está em você, que foi adquirido através da oração. Então o diabo ele não se impressiona com um pastor vir aqui pregar uma oratória, explanar um texto, uma exegese bem feita. Ele se impressiona com pessoas que oram. Porque é através da oração que o inimigo foge. É através da oração que nós vamos alcançar a vitória. E Daniel acreditava que Deus respondia às orações. E entender que Daniel tinha pessoas que sempre estavam orando com ele, que eram os seus amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Paulo tinha Silas, Moisés tinha Josué, Elias tinha Eliseu, né? E você, quem anda com você? Quem ora com você? Quem é o seu, com quem você confessa pecados? Porque hoje nós temos muitos amigos, mas não temos amigos que edificam a nossa fé, né? A Bíblia diz: as más conversações vão corromper os bons costumes. Então Paulo tinha Silas, Moisés tinha Josué. Então Daniel tinha os seus amigos, ele orava com os amigos dele. Então quando você for orar, tenha pessoas que estejam orando com você. Chame alguém. Sabe por quê? Tem momentos da nossa vida cristã que nós não conseguimos orar sozinhos. Você já passou por esse momento? Ou quem sabe você está passando por esse momento. Se está passando, é hora de você dar o grito, falar: ei, precisando de um parceiro de oração. Vou para o monte amanhã, é feriado. Vou para o monte amanhã, você vai comigo? Aí você vai reconhecer quem são seus amigos. Os verdadeiros amigos, ele te aproxima de Deus, ele não afasta você de Deus. Então tenha parceiros de oração, chame pessoas para ajudar, porque é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro vai. Se um tiver com frio, o que vai acontecer? Vai cair o microfone. Eu, Isaac. Aleluia. Amém. Eu falava sobre se um cair, caiu, né? Mas a Bíblia diz: o cair é do homem, levantar é de Deus. Se um cair 7 vezes o Senhor vai levantar. Se o microfone cair 10 vezes, não levanta ele 10 vezes, né? Em nome de Jesus. Amém? O que nós não podemos é parar. Tá bom? Não pare. Então tenha pessoas que estejam ajudando você a orar. Mas entenda o seguinte: é para estar orando com você. Não é simplesmente para ficar orando por você. Porque tem gente que é preguiçoso para orar. Você já viu? Pergunta ao seu irmão: você é preguiçoso para orar? É o crente iPad, né? Já viu o crente iPad? Já viu? Sabia dessa não? iPad? Crente iPad, não sabia não? Ele só pede oração, ele nunca ora. 6 horas para mim? É o crente 6 horas, né? Esse você conhece, né? 6 horas para mim? Ora. 6 horas para mim? Ora. 6 horas para mim? Ora. Mas vai perguntar se ele está orando lá na casa dele. Então pedir os outros para guerrear as nossas guerras e ficar de braço cruzado é muito fácil. Não, vamos guerrear junto? Vamos. Vamos orar nós dois juntos? Vamos repreender o diabo junto? Vamos. Aí depois que repreendeu, guerreou, eu oro por você, você ora por mim, nós vamos embora em paz em nome de Jesus. Amém? É igual uma vez eu precisava muito de oração, minha fé estava meio cambaleante, e tinha hoje falecida a irmã Ana, mulher de Deus, né? Não era fugioca não, mas revelava, né? Mulher de Deus meio abençoada. E um dia eu fui congregar com ela, eu fui até ela: irmã Ana, vim aqui para você orar para mim. Ela vira para mim: ô meu irmão, eu ia pedir oração para você. Eu falei: não, então nós dois está enrolado, hein, mano? Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, eu oro para a senhora ora para mim. Pronto, os dois saíram fortalecidos. Irmão, quando você está fraco, às vezes você está fraco para orar por você, mas para orar por outros, é só abrir a boca. Você ora 2 horas. Aí você fala assim: vou orar por mim, vou dobrar o meu joelho aqui, vou orar 1 hora.
Você ora 5 minutos e acaba o repertório, vem aquele cansaço. Sabe o que é isso? É porque você está no momento de orar pelas pessoas e não por você. É o momento de você interceder. A Bíblia diz que Jó, enquanto ele orava, veio porção dobrada sobre ele. Então, querido, faça o teste. Para de orar. Às vezes a gente está pedindo só para nós, né? Só os nossos sonhos, nossas metas, nossos projetos. E o Espírito Santo está dizendo: ei, eu já ouvi, já entendi, já sei o que você quer. Agora, gasta tempo em oração pelo irmão que está do seu lado, pela sua família, pela igreja, pela nação, pelo seu trabalho, pelo parente que não se converteu. Gasta o tempo dessa forma. Então, Daniel tinha pessoas que oravam com ele. Amém? Ser cristão não é apenas confiar, mas é permanecer fiel apesar de. Então você tem que permanecer fiel apesar de. Seja o que for que você possa escolher esses 3 pontinhos que ficaram. Amém? Então Moisés, para encerrar aqui, abra lá em Êxodo, mostra o poder da oração. A meta de Deus para nós é orar mais. Êxodo capítulo 17, nós vamos ceiar. O verso 8. Amém? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. 17:8 de Êxodo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur se mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, enquanto Moisés estava com a mão levantada, intercedendo pelo povo que lutava, a vitória vinha. Ele abaixava a mão, parava de orar, eles perdiam. Então, que nós venhamos orar mais. Amém? Fique de pé, vamos estar orando. Glória a Deus. Então, se você tem metas, você tem alvos, planos para a sua vida, faça-os de acordo com a vontade de Deus. Amém? E faça uma meta, alcance ela e depois passa para o próximo passo. Amém? Então nós vamos orar da seguinte forma: Senhor, tem muitos planos, muitos projetos no meu coração, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Estabeleça essa prioridade. E se essa prioridade, quando você estabelecê-la, você vai dizer: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar e logo depois nós estaremos ceando. Pai querido, Deus altíssimo e poderoso, em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que o coração pode fazer planos. O Senhor não nos impede de fazer planos, mas sabemos, ó Deus, que a resposta vem da boca do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos fazer planos, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, levando em conta, ó Deus, o tempo do Senhor. Por isso, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, crendo que o Senhor é poderoso e que os nossos projetos são tão pequeninos, são tão medíocres diante dos projetos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos abençoa, nos ensina a depender do Senhor. Paulo estabeleceu um alvo: alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós, ó Deus, queremos estabelecer o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. Nós queremos subir nos altos céus quando o Senhor voltar. Ó Deus, em nome de Jesus, sonda a nossa motivação. Vê, Senhor, a motivação do nosso coração. Vê se há alguma motivação que nos afasta do Senhor. E nos tira, Senhor, deste caminho, dessa meta, desse alvo, desse desejo. E, ó Deus, muitas vezes nós estamos querendo tomar e que vai nos afastar do Senhor. Muitas vezes estamos, ó Deus, querendo, ó Deus,
situações antigas que muitas vezes o Senhor está dizendo para jogar fora, para quebrar e para destruir, assim como Gideão fez com os altares de Baal. Em nome de Jesus, nos ajuda a destruir tudo da nossa vida que não edifica. Destrua, Senhor, tudo da nossa vida, ó Deus, que não nos aproxima do Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso alvo seja estar mais próximo do Senhor, que o nosso alvo seja amar uns aos outros, que o nosso alvo seja compreender e aceitar uns aos outros, que o nosso alvo seja ver a Tua palavra, meditar na Sua palavra, orar na Sua palavra, que o nosso alvo seja ganhar almas no Seu reino. Esse é o nosso alvo. Muitos estão com alvos errados no coração, muitos estão querendo, ó Deus, riquezas deste mundo, e por isso busca as coisas deste mundo, mas que nós venhamos buscar as coisas do alto, porque as coisas do alto a traça e a ferrugem não corrói, o ladrão e o salteador não rouba. Por isso, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, vê se há nele algum caminho que nos tira do Senhor, e que o nosso alvo seja ver a nossa família salva. Salva a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, liberta a nossa família dos vícios, liberta a nossa família do engano, da corrupção, do pecado. Salva a nossa família, salva esta nação, liberta essa nação da corrupção. Guarda, Senhor, os nossos governantes. Traz, ó Deus, a bênção do Senhor sobre esta nação. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão presentes, e que a glória do Senhor seja estabelecida sobre os nossos corações. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele assim: seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Eu vi uma imagem, até compartilhei ela na página da igreja. Era o crente bipolar. Um dia ele canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E no outro dia ele canta: restituo. Às vezes nós estamos sendo bipolar. Um dia nós queremos uma coisa, outro dia nós queremos outra. Nunca sabe o que quer. Estabeleça um alvo. Ore, Deus, qual é o alvo? O que o Senhor quer que eu faça? E comece a orar. Comece a gastar tempo com isso. Você vai ser